Fala galera, bem-vindo ao canal Vanisquito. Eu sou Isaac Vanisque. Estive ontem em Salvador para poder acompanhar a comitiva da direita Jaguarara, da direita Jequié, que foi para poder recepcionar o presidenciável Jair Messias Bolsonaro. E nesse momento eu aproveitei para poder entrevistar as pessoas que foram lá para poder recepcioná-lo, ver seus pensamentos, o porquê que eles apoiam o candidato, e vai ficar aí para vocês tirarem suas conclusões, seus pensamentos a respeito dele, do presidenciável e das pessoas que apoiam o Jair Messias Bolsonaro. Aproveitem o vídeo. Aqui em Salvador a gente está com a direita Jequié, com a direita Jaguarara e outros grupos que vieram durante o percurso e se reuniram junto a nós. Estou aqui do lado do soldado Lucas, entendeu? A gente vai perguntar algumas coisinhas aqui para ele. Soldado Lucas, bom dia. Bom dia. Como tem sido esse dia para você aqui hoje? Tem sido um dia bacana, né? Você tem organizado essa viagem já tem alguns dias, a correria tem sido grande e estamos aí para recepcionar aí nosso futuro presidente. Como foi que surgiu o movimento? Qual o intuito do grupo? O grupo surgiu, primeiramente, eram pessoas direitistas, né? Que tinham um grupo em Jequié. Esse movimento foi crescendo, a gente foi acompanhando as ideias de Bolsonaro e compactuando com o pensamento dele. E o objetivo do grupo é esse, é propagar as ideias de Bolsonaro na Bahia, no Brasil, promover mudanças em geral no país, com as ideias que o Bolsonaro prega, e é isso aí. Quem foram as pessoas que tiveram a ideia de mobilizar esse grupo hoje para estar aqui? Foram as pessoas do grupo Bolsonaro Jequié, uma equipe de pessoas capacitadas que vem a todo momento brigando, vem produzindo coisas na Bahia, vem criando novos projetos de Bolsonaro, criando vídeos, mostrando, propagando quais são as ideias dele pela Bahia, pelo Brasil. E é isso aí. Divulgam às vezes nas redes sociais, dizem que Bolsonaro é homofóbico, que é racista, a ideia de dizer que ele não vai fazer o Brasil crescer e que não vai ajudar em nada. Como é que você define para essas pessoas o seu pensamento sobre Bolsonaro? Isso é um pensamento de esquerda, né? Isso aí é o que a esquerda usa para propagar de forma enganosa as pessoas que Bolsonaro defende. Na verdade, ele não é racista, não é homofóbico, não é contra a mulher e essa mistificação que as pessoas pregam dele é totalmente errada. Para ganhar da esquerda, basta que você tenha um mínimo de conhecimento. Só se ganha da esquerda com conhecimento. Beleza. Pessoal, esse foi o soldado Lucas que conversou aqui com a gente. Bom, eu sei que vai ter gente que vai estar com aquela fala assim, ó, desse jeito, ó. Seu branco opressor aí, ó, traz um soldado para poder falar, esse fascista que vai querer defender o Bolsonaro. Mas temos outras pessoas também que entrevistamos, então fica aí com a gente aí para você escutar um pouquinho o diferencial de cada uma dessas pessoas que lá estiveram para acompanhar o Messias Bolsonaro. Fala galera, bom dia. A gente tá aqui. E aí gente, bom dia, bom dia. Passando aqui por Salvador, a turma do interior. Estou aqui do lado com o Lídio, não é isso? Isso aí. Lídio do Direita Jequié. Veio junto com a caravana para cá, passando por outras cidades, como a direita de Jaguarara, algumas pessoas do Entrocamento e de outras cidades mais à frente. Lídio, bom dia. Como é que é para você estar aqui hoje em Salvador para recepcionar o Bolsonaro? Mas é uma grande felicidade entender que nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos aqui por uma causa. E a causa é o Brasil. Nos preocupamos com nossas famílias e queremos viver num país livre dessa maldição chamada comunismo. É por isso que toda essa caravana foi organizada, as comitivas do interior da Bahia estão se fazendo presentes aqui na capital do estado para demonstrar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, que representa aquela pauta que todo homem de bem deve defender. A pauta que defende os valores da família, a pauta que defende a moral, a ética, o direito do cidadão de bem se defender, a pauta que defende a instituição da propriedade privada, a defesa pela vida, a luta contra o aborto. É por isso que nós estamos aqui, parceiro, nessa luta. É por isso que estamos juntos, engajados e felizes em ver essa quantidade de pessoas unidas em prol de uma mesma bandeira, de uma mesma luta, né? Que é o lema que nos inspira. Deus, Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. O pessoal fala muito do Bolsonaro em redes sociais, principalmente a esquerda, quando vai se referir. Diz que o Bolsonaro é homofóbico, que é racista, que é fascista, né, que quer acabar com o patrimônio do Brasil, principalmente quando se fala de privatizações. Como você define a questão do Bolsonaro? Qual é o pensamento, além desses que você já citou, que ele traz para a economia, que ele traz para o cidadão de bem? Bolsonaro, ele sofre uma retaliação, uma perseguição muito grande, principalmente dos grandes veículos de comunicação, porque ele bate contra a pauta progressista. Essa história de homofobia, misoginia, o cara é racista, o cara é isso, aquilo, o outro, sabe por que isso, gente? Porque eles apelam para todo esse tipo de situação, porque não pode chamar o cara de corrupto. O cara é limpo, o cara é honesto, entendeu? Então ficam tentando usar da edição criminosa de vídeos e de áudios do nosso candidato para tentarem vender uma imagem falsa. Com relação aos projetos de Bolsonaro, o que me faz, um dos motivos maiores que nos entusiasmam a apoiar a candidatura de Bolsonaro é a sua sinceridade. Não é candidato vaselina, é o candidato que fala o que pensa e que não titubeia em falar a verdade. No campo da economia, quando ele é abordado sobre esse tema, ele não tem nenhuma dificuldade em se declarar uma pessoa com... Mas ele fala, eu não domino a pauta econômica, mas eu vou ter o melhor nessa área para me representar e para dirigir o país, para fazer o melhor planejamento econômico do país. Hoje é uma autoridade no assunto, respeitado por todas as matizes ideológicas. Eu estou falando aqui do Paulo Guedes, no campo econômico. Então é isso aí, a gente não tem que estar defendendo a questão de assistencialismo, de um Estado dominador, entendeu? Que um Estado que quer ver o seu cidadão cada vez mais dependente do assistencialismo. A gente quer ver a livre iniciativa sendo incentivada, a gente quer ver o empreendedor tendo espaço para gerar emprego. A gente precisa incentivar o agronegócio, que é o maior gerador de renda, o maior gerador de emprego no nosso país. Esse pessoal precisa ser respeitado, precisa ser apoiado. E na verdade é como o Bolsonaro fala, esse pessoal, principalmente o agronegócio, o que ele mais precisa é não ser atrapalhado, entendeu? Dar o tratamento que deve ser concedido, dispensado para movimentos que se dizem sociais, mas que de movimentos sociais não tem nada. Por exemplo, o Movimento Sem Terra, que está invadindo, depredando propriedades agrícolas produtivas, tudo com a finalidade político-partidária, né? Passamos aí mais de 14 anos de governo na mão do PT e esse pessoal continua sem terra, não resolveu ainda e continua empunhando a bandeira vermelha. Será que é a terra realmente que está em foco nessa disputa? Não. Isso a gente não nos engana, não nos engana. A pauta é política, querem fazer de nosso país uma Cuba com dimensões continentais, mas Bolsonaro está chegando e a farra dessa galera aí vai acabar. Faz um último comentário aqui pra gente. Antes de ontem o Guilherme Boulos deu uma entrevista, ele falando que Venezuela, Cuba, Nicarágua não são países ditatoriais. O que você acha que como é a visão que você tem desses países, né? Tendo em vista, segundo ele, é um processo democrático que acontece por lá, né?
Você acha que o Brasil com a esquerda pode estar chegando perto disso? Você acha que está distante? Não. O que vive, na verdade, a Venezuela e esses outros países que eu citei? O que nos move é, em primeiro lugar, o medo da gente vivenciar a realidade desses países, dessas republiquetas bolivarianas. Por quê? Porque a gente sabe que todas essas republiquetas fazem parte de um grande projeto chamado Foro de São Paulo. Eles não têm amor à pátria alguma, não têm amor às suas bandeiras nacionais. Aqui no Brasil a gente vê o tratamento dispensado à bandeira do Brasil. Eles queimam, eles rasgam, porque a única bandeira que eles veneram é a bandeira vermelha e a ideia e o intento de fazer da América Latina uma única nação chamada Pátria Grande, a Pátria Comunista. Então, a nossa preocupação é essa. O planejamento vem sendo construído ao longo de muitos anos. O que está acontecendo na Venezuela, né, a calamidade que está acontecendo num país que foi uma das maiores potências da América do Sul, né, num país que viveu uma fase de grande prosperidade, e você vê aquele povo disputando alimento no lixo com os animais, entendeu? Você vê aquele povo procurar nos mercados, não encontrar nem o que comprar, e quando tem o recurso para tentar adquirir alimento, não tem, é um caos total, entendeu? A gente não quer isso para nossas famílias, a gente não pode permitir que isso aconteça no nosso Brasil. E fica claro, quando você observa as declarações dos representantes da ideologia comunista no nosso país, que eles não têm vergonha, eles não têm pudor em declarar apoio a esses ditadores, aos ditadores, né, bolivarianos, em Cuba, na Venezuela, que estão, né, cometendo atrocidades e recebendo um apoio dos representantes da esquerda do nosso país. É uma vergonha, uma lástima. Beleza. Valeu, gente. Eu estive aqui com ele. Uma conversa saudável aqui da nossa direita, trabalhando por um Brasil melhor. Mais vídeos vão ser feitos aí pra frente para poder trazer para vocês a nossa visão de um país que a gente quer com qualidade, com ensino, sem essa farsa que a gente vive hoje. Talvez você esteja agora com esse pensamento aqui, ó. Aí, ó, o cara vai fazer a entrevista e acaba apoiando também a situação. Esse cara deve ser também fascista, racista, deve ser um sexista, um xenófobo, um homofóbico. Bom, isso é talvez porque você não conseguiu enxergar um pouquinho mais além. Mas eu espero que você continue assistindo esse momento agora, essas pessoas que eu entrevistei. Talvez você vai chegar numa posição melhor. Essa próxima pessoa agora que você vai ver na entrevista, ele já foi do Partido Comunista. Ele viveu no período militar, a sua adolescência foi no período militar, e talvez traga uma reflexão nova para você. Então assista até o fim e veja o depoimento dessas pessoas, o que eles têm para dar de exemplo, o que eles têm para poder dar, para compartilhar da vivência de vida deles e o porquê justamente da vivência da vida deles para poder apoiar o Bolsonaro. Quem sabe você não tira uma conclusão diferente e não apoia também. Galera, eu tô junto aqui com o Sandoval, o protestante do blog. Estamos fazendo aqui esse trajeto juntos. Sandoval, bom dia. Como é que tá sendo para você vir para cá para acompanhar a chegada do mito? Rapaz, pra gente é uma alegria, né? A oportunidade de estar próximo, né? Mostrar para Jair Messias Bolsonaro, que está lá no governo, participando como deputado há 27 anos, sem nenhum envolvimento com escândalos políticos. Ele foi um exemplo para os filhos que também são parlamentares. Tem filho que é estadual, tem filho que é companheiro de bancada, que é federal. E para a gente é uma alegria, porque a gente precisa apoiar político honesto, ainda existe, certo? E a gente precisa trabalhar agora para derrubar essa esquerda petralha que destruiu a nossa nação, com o Foro de São Paulo, constituído por Lula, Fidel Castro e o Frei Beto, justamente para fazer uma agenda política para o partido, não para a nação, para se estabelecer no poder por pelo menos 30 anos. E a exemplo disso, do Foro de São Paulo, nós vemos a Venezuela, que é o quarto maior exportador de petróleo do planeta, era a segunda maior economia das Américas e hoje tem índice de pobreza equivalente ao da África. Hoje de 80% a 90% da população venezuelana está na miséria, passa fome. Inclusive a própria guarda bolivariana de Nicolás Maduro hoje cata comida no lixo.
Então a gente não pode deixar que o comunismo bolivariano, que tem sido introduzido no país há 27 anos, venha destruir a nossa nação. Eles têm introduzido políticas contra a família, certo? Políticas de morte, políticas que tiram do cidadão o direito constitucional de portar arma para a sua defesa constitucional. E hoje a população é refém da marginalidade. E o pior de tudo é que quem está comandando as forças de segurança pública do país é Raul Jungmann, um comunista que é a favor do desarmamento. Entendeu? Então é contra essa política que nós estamos aqui em uma demonstração de apoio, uma demonstração cívica à nossa pátria, para que nós possamos eleger um político que seja honesto e que tenha defesa, que tenha lutado pela defesa da família, pelos nossos valores, pelo valor à pátria, pelo valor à família, pelo valor da defesa da sua propriedade. Então é por isso que nós estamos aqui. Há um sacrifício de todos, as 46 pessoas que estão nessa caravana de diversas cidades, justamente com esse objetivo de apoiar a política pró-pátria. Ok. O Bolsonaro fala muito na questão da liberação, da flexibilização do porte de arma, né? E da posse de arma. Certo. Entendeu? As pessoas que são contrárias, fala-se assim, que o Brasil não tem condição, o brasileiro não tem condição de portar uma arma, porque qualquer coisa tá nervoso, é briga no trânsito, é discussão de marido e mulher que já dá em morte. Sim. Como você vê essa situação no Brasil? Você acha que o brasileiro tem condição de ter essa posse de arma? E como seria o parâmetro de violência hoje no Brasil se liberasse o porte de arma? É uma pergunta bastante interessante. Nós passamos agora, e alguém fez até menção disso aí, o pessoal do táxi aqui próximo ao aeroporto. O que acontece é o seguinte: para você ter uma moto, você precisa fazer o quê? Ter uma habilitação. Então, ter porte de arma não significa que todo cidadão vai ter uma arma em casa, não. Primeiro porque não é o Estado que vai te custear essa arma. Primeiro o Estado vai te possibilitar, através de lei, que você adquira. Mas aí o processo é qual? Você vai se inscrever na Polícia Federal, fazer um teste psicológico, fazer a sua habilitação junto à Polícia Federal. Ela vai te indicar uma arma que você pode usar. Depois você vai fazer um teste prático nas dependências do 19º Batalhão, aqui em Salvador, que é o órgão que regulamenta o uso de arma e de explosivos. E só então, se você tiver habilitado perante a Polícia Federal e o Exército, é que você vai ter os direitos ao seu porte de arma. Não é uma coisa que é feita aleatória, não. Por exemplo, tem várias pessoas que a gente conhece que não teve capacidade de estar conduzindo um carro ou uma moto legalmente, porque ela não estava capacitada perante o órgão regulamentador para obter a sua habilitação para dirigir um veículo. A mesma coisa com o porte de arma. Ele possibilitar é diferente de entregar a todo cidadão uma arma. Mas aí você não acha que vai aumentar a questão da criminalidade, dos assassinatos? Não, não vai. Por exemplo, faça uma pesquisa em relação a assalto nos Estados Unidos. Você vê falar de assalto nos Estados Unidos? Não. Razão simples. Eu sou, hipoteticamente, eu sou um meliante, um marginal, estou armado. Eu vou pensar 10 vezes antes de te assaltar, porque eu não sei se você está armado ou não. Se o cara sabe que eu estou armado, ele vai me assaltar? Não. Ele vai procurar o quê? Quem tenha vulnerabilidade, como ele pensou, por exemplo, no caso daquela ação em Suzano, São Paulo, na semana passada, que a policial revidou uma injusta agressão, baleando, e posteriormente ele veio a óbito, o marginal. Quer dizer, ele já veio achando que ele ia fazer o assalto de boa, com arma em punho. Só que ali havia uma cidadã que defendeu a sua família, a sua integridade física e as pessoas que estavam na porta da escola, efetuando o disparo contra aquele marginal que estava armado e que poderia matá-la, inclusive. Entendeu? Então o índice de assalto fatalmente diminuiria. O índice de invasão a domicílios diminuiria. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Talvez você não saiba disso. Nos anos 80, até os anos 80, início dos anos 90, havia uma loja chamada Mesbla, em Salvador, aqui em Salvador,
era uma grande loja de departamento que depois faliu, mas essa loja vendia arma no balcão da sua empresa. E quem entregava essa arma depois do processo legal de habilitação junto à Polícia Federal e o Exército eram os Correios. Sabia disso? Não, não fazia Pois ideia. é. Quem fazia entrega, os Correios que faziam entrega daquela encomenda na sua casa. O Correio entregava a arma em casa. A arma era entregue via Correios. Entendeu? E nos anos 80 não tinha a banalidade dos assassinatos que ocorrem hoje. Eu tenho 49 anos, nasci em 69. E o índice de violência aumentou no governo do PT, quando ela efetivamente desarma o cidadão de bem, com aquela questão do plebiscito, do Estatuto de Desarmamento. E aí o cidadão passou a ser refém do crime. E esse crime, inclusive, tem um respaldo institucional dos próprios governos. Por exemplo, nós temos um grupo terrorista, vários grupos terroristas, dentre os quais nós podemos citar o MST, porque são grupos paramilitares que efetuam ações de terrorismo no país e com respaldo dos governos que por aí estão. Ao longo dos 13 anos do governo PT, Lula e Dilma, e no início do governo de Michel Temer, agora enfraquecido com a prisão do grande chefe, o criminoso condenado, que era o mentor de toda essa bandalheira no país. Você nasceu 5 anos após os militares assumirem o comando. Então você acompanhou um período também, na sua adolescência você acompanhou o período também militar. Sim. E seus pais também. Sim. Como você define o período militar? Como seus pais definiram para você o período militar quando os militares assumiram o poder do país? Meu pai também era militar, era policial militar. Eu sou natural daqui de Salvador, fui criado em Amargosa. E até onde eu pude testemunhar como criança e adolescente, tranquilo, onde tínhamos uma educação de qualidade, certo? Onde a cidade era sossegada, você colocava uma cadeira na porta da sua casa e você passava, se fosse o caso de passar a noite toda, ninguém te incomodava, conversando com seu vizinho. E a gente brincava até altas horas, sem ninguém nos incomodar na rua, com os nossos colegas, os outros adolescentes, outras crianças, ninguém nunca perturbou a gente, certo? Então é um período extremamente de paz, de tranquilidade, de qualidade de educação, de desenvolvimento estrutural do país. Se você for pesquisar, tem N vídeos no YouTube que você pode pesquisar o que foi o regime militar, porque nós nunca vivemos uma ditadura. Nós vivemos uma ditadura hoje institucionalizada pelo PT. Isso é uma ditadura. É onde você fala a verdade, mas a sua verdade é uma mentira. Agora a mentira deles, eles querem torná-la uma verdade. Você entendeu? Para concluir aqui pro pessoal, defina pra gente Jair Messias Bolsonaro. Por que ele? É como eu falei no início da nossa entrevista. É um político que tem 27 anos, mais de 27 anos de parlamento como deputado, sem se envolver em nenhum tipo de escândalo político por corrupção. Ele é o único dos parlamentares que tem brigado em defesa da família, em defesa da mulher, contra o estupro, inclusive um projeto dele de castração química, e que é defendido pelo PT para que isso não aconteça, porque eles estão pensando no ser humano, esse ser humano, como uma pessoa de boa, de bem. Só que quem são vítimas dessas pessoas, entre aspas, que ele defende como pessoa de bem? A sociedade. Quer dizer, então, Jair Messias Bolsonaro tem um projeto que foi aprovado, inclusive, do voto impresso, que é a única forma de auditar os votos da urna eletrônica, pois elas são fraudáveis e elas são fraudadas. Então as eleições no país, ela não é limpa, certo? E por várias vezes nós observamos N matérias, inclusive postamos algumas delas, referente à votação, por exemplo, foto tirada do boletim de urna na sessão eleitoral. E o resultado desta eleição é divergente no próprio site do TSE, onde, ou seja, os votos da urna eletrônica ela é redirecionado para outros candidatos que não aquele que nós efetivamente votamos. Entendeu? Complicado. Para vocês que não sabem, a própria Smartmatic denunciou, né, a fraude na Venezuela. Eles comprovaram que a urna não estava funcionando e é a mesma urna que é aplicada aqui no Brasil. Então essa reivindicação
é uma reivindicação justa para que a gente saiba de fato para quem vai o nosso voto. Eu agradeço. É interessante, me permita, à vontade. E é interessante que essa urna eletrônica, que é aquela propaganda, uma pseudo-propaganda de honestidade, ela só tem 5 países, 5 republiquetas que utilizam a urna da Smartmatic, inclusive o próprio Brasil. A Venezuela é uma das tais. Então, qual a credibilidade que tem se são países que são com políticas ditatoriais? E o Brasil está sendo afunilado forçosamente pelo governo do PT e o governo de Michel Temer, que é uma sequência desse governo. Ela não mudou nem um ponto nem uma vírgula dos planos traçados pelo Fórum de São Paulo através de Luiz Inácio Lula da Silva, o preso da República de Curitiba. Valeu, eu agradeço muito pela colaboração. Tranquilo, meu. E a gente vai junto por um Brasil melhor. E numa frase simples que acho que todos nós como eleitores da direita acaba falando: Bolsonaro neles. Hashtag Bolsonaro. Bom, você agora com certeza tá com esse tipo de pensamento agora, ó. Aí, ó, eu sabia, esse cara é um safado aí, ó, de direita. Aí, trouxe um cara que é filho de militar, trazendo história de militar. Eu tenho certeza, esse cara não presta também não. Eu sabia, ele não é a favor da gente. Bom, eu convido você mesmo assim a terminar de assistir o vídeo, acompanhar. Tem mais coisas. Ah, mas o cara trouxe um elemento que é... O pai foi militar, então ele deve ter vivido as mil maravilhas. É um erro a gente pensar que às vezes os militares tiveram essa vida tão boa assim no período anterior. De achar que eles não eram perseguidos, que também não sofriam retaliações. Afinal de contas, a tentativa de implantar o comunismo no nosso país foi grande. Mas eu quero que você acompanhe até o final, porque apesar de tudo isso, nós temos pessoas jovens que acompanham a história, que acompanham também os acontecimentos atuais. Talvez você se surpreenda um pouco com as alegações dessas pessoas. Então, veja até o final. Mais um videozinho, só para a gente poder completar essa nossa trajetória. Acompanhe. Vamos aproveitar. Entra também. Só para vocês darem uma olhada aqui, ó, essa galera todinha aqui, ó. Todo mundo Brasil livre! E a galera grita: Bolsonaro 2018! Galera do canal Vanisquita, a gente está aqui apresentando, tô junto com o Lucas aqui, presidente da ACOM. A galera se mobiliza legal. Bom, Lucas, a minha situação é a seguinte: eu toco direto na ferida, entendeu? O pessoal diz que Bolsonaro é racista. Você é negro, presidente de uma associação de conservadores do Brasil. Me defina Bolsonaro para você, essa posição que o pessoal coloca sobre ele, sobre ser racista. Bem, na verdade a esquerda ela trabalha muito com a narrativa, né? Por exemplo, quando surgiu a questão de falar que o Bolsonaro era racista, a gente vai ver justamente a inversão. Por quê? Porque eles têm que, de fato, né, taxar Bolsonaro por algo que ele não é, pelo fato de eles não conseguirem taxar Bolsonaro naquilo que todos os políticos, infelizmente não todos, mas a grande maioria é corrupto. Então, como eles não conseguiram pegar Bolsonaro nessa questão da corrupção, ele vai pegar justamente na questão do preconceito contra o negro. Sendo que isso, de fato, não procede. Por quê? Porque você vai ver muitos negros, né, imbuídos justamente para fazer com que o Bolsonaro ele possa, né, ser eleito, para fazer com que o Bolsonaro ele possa ser fortalecido. E dentro da estrutura da campanha do Bolsonaro tem muitos negros. A esquerda, ela sempre faz aquilo que
o Lenin ensinou, né? Acuse-os do que você é e chame-os do que você faz. Então, isso é de praxe, né? O Bolsonaro ele tem que estar preparado, por quê? Porque como não podem pegar ele na corrupção, como não podem acusá-lo de corrupto, vão acusá-lo de racista, de misógino, vão acusá-lo de nazista, vão acusá-lo de fascista, sendo que tudo isso não condiz com aquilo que ele defende. Por exemplo, chamam ele, né, de fascista. Bom, se você for analisar o regime fascista, é totalmente contraditório àquilo que o Bolsonaro prega. O Bolsonaro ele prega um Estado menor, uma intervenção menor do Estado, né? E isso é totalmente contraditório a uma pregação gigantesca do Estado dentro do fascismo, né? Chamam, por exemplo, o Bolsonaro de nazista, mas o nazismo em si, a primeira coisa que ele fez com a população foi desarmar a população para dominar. Foi a primeira coisa que ele fez. Mas você vê que uma das propostas do Bolsonaro é justamente armar a população. Agora imagine você, o Bolsonaro sendo nazista, sendo um extremista, sendo um estatizante gigantesco, né? Sendo um estatizante de marca maior, como eles falam, pregando por um Estado gigantesco. Imagina ele armar a população. Agora imagine ele ter os seus planos totalitários, como a esquerda fala, com a população armada. Essa população se votaria para ele. Se votaria contra ele, correto? Então isso não condiz com as estratégias, né, que são aplicadas para a dominação de um Estado. A grande verdade é o seguinte, que a esquerda está com medo de Bolsonaro, isso é porque a partir do momento que um presidente como Bolsonaro assumir, a esquerda ela vai perder o poder. Por que ela vai perder o poder? Porque tanto membros do PSDB, quanto membros do PMDB, quanto membros do PT, quanto membros de tantos outros partidos que são agentes da esquerda, eles não terão mais voz, não terão mais vez. Tá? Eles ainda assim terão as suas influências, mas essas influências serão perdidas ao longo do tempo. Então a questão é a seguinte, é que Bolsonaro é o único que governará para o Brasil. O Brasil ele não é governado hoje por brasileiros. O Brasil é governado hoje por empresas e nações estrangeiras. A verdade é essa, a grande verdade é essa. E a maioria desses, eles lutam justamente para manter esse estamento de pé, porque eles sabem que a partir do momento em que um cara como Bolsonaro, que é nacionalista, chegar ao poder, aí o Brasil ele não vai ter mais a influência gigantesca da China, ele não vai ser mais negociado com as especulações árabes e tudo isso, né? Então, assim, só para finalizar, esse papo de que Bolsonaro é racista não pode. A esquerda sempre tenta, né, colar aquilo que não é, a esquerda sempre tenta ganhar a guerra da narrativa. Por quê? Porque não tem, né, nada para falar contra o cara. Não tem para falar contra o cara não é corrupto, não foi pego em nada, então eles sempre vão inventar. A grande verdade é essa, que a esquerda está se borrando de medo do Bolsonaro. Porque sabe que com a provável eleição de Bolsonaro, eles vão perder muito, e já estão perdendo. O Brasil está despertando, o despertar desse povo brasileiro começa com a eleição do Jair Messias Bolsonaro para a presidência da nossa república. Valeu, Lucas, muito obrigado. Valeu, legal. Esse cara que você acabou de ver na entrevista é o Lucas da associação da ACONS, Associação de Conservadores Nacionais. Entendeu? Como você pode constatar, ele é negro, é jovem, é alguém que pesquisa, é alguém instruído. Não é alguém sem nenhum tipo de formação, não é alguém despreparado. Assim como você viu as outras pessoas entrevistadas anteriormente. Então eu espero que você possa ter apreciado um pouco dessa entrevista e que você possa também ter novas conclusões. Fica agora só com um trechinho da passagem do Bolsonaro em Salvador, né, uns dos momentos, a galera cantando, a galera vibrando, e o momento em que ele foi carregado nos braços pela turma. Tá aí, bom final de vídeo, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e que Deus abençoe a nossa nação.
Jaguaquara também é Bolsonaro, viu? Jaguaquara marcando presença aqui. Vamos escutar o mito aqui. Rapaz, não vou precisar mais não, hoje eu vou precisar de fulano. Pega aí, pô! Não, mas esse fulano tá muito longe dele, não tem como aproximar. É assim mesmo, todos improvisam, é assim mesmo. Quando é pra fazer a mudança, a murrinha é grande. Mas não chega lá. Aí, velho! Moço, dá um bicudo nos caras.